Bem-vindos ao meu primeiro vídeo de PowerPoint. Eu vou-vos mostrar neste vídeo como criar novos dispositivos, diapositivos, apagá-los e inserir texto neles, e imagens e tudo mais. Pronto. Primeiro vamos criar aqui, neste primeiro, que é a capa, o título que vai ser primeira apresentação. Peço desculpa. Apresentação. E aqui vai ser apresentação. E já está feito o primeiro diapositivo. Para acrescentar um novo, basta virmos aqui. Isto aqui tem dois botões, como podem ver, e eu já vos explico para que serve o de baixo. Primeiro vamos só clicar no de cima e vai criar um novo. Como podem ver, é diferente do primeiro. Aqui vamos fazer um título: como criar um novo diapositivo. Exatamente. Vamos, portanto, aos diapositivo. Damos Enter. Vamos ao novo diapositivo. Diapositivos aqui. Enganei-me. Mais nada para criar um novo. Basta isso. Ok. Já está. Agora, para apagá-los, vamos criar aqui um novo, que é para vos mostrar como é que se apaga. Ok, já aqui está. Aqui criamos um novo. Para apagar, basta selecionar o diapositivo que nós queremos remover e vamos aqui onde diz eliminar. Clicamos e ele elimina. Vamos criar um novo e vamos fazer assim: como eliminar um diapositivo. Diapositivos e vamos eliminar. Muito bem. Agora já vimos como é que se acrescenta e agora podemos fazer um diferente. Ao adicionar um novo diapositivo, podemos vir aqui abaixo e escolher o estilo, que vamos querer só com título, comparação, para fazer comparações entre os nossos textos. Podemos ter o conteúdo duplo, voltar a ter um normal, que é o primeiro, que é para o título, o título e os objetivos, que é este, cabeçalho, imagem com legenda e conteúdo com legenda. E também podemos, claro, criar os nossos, não é? Pronto. Também podemos copiar um diapositivo. Clicamos num deles, imaginemos que queremos este, dávamos lá direito, copiar, vínhamos aqui em baixo e fazíamos colar. E como vêem, já temos dois iguais. Ou então podemos vir aqui em cima, fazer copiar e clicar aqui em baixo e fazer colar. Pronto, funciona da mesma maneira. Agora, para entrar no modo de apresentação, nós podemos também fazer duas maneiras. Podemos tanto clicar neste botãozinho aqui em baixo, como podemos vir aqui apresentação de dispositivos e fazer a partir do início, a partir do atual, ou personalizar a apresentação. Mas nós hoje vamos só fazer a partir do início. E como vêem, vemos a capa. Para andar de diapositivo em diapositivo, podemos clicar no Enter ou nas setas. Na seta para cima, para ir para o primeiro,
não é? Para os de cima, ou na seta de baixo, para ir para os de baixo. Assim. E depois, para sair, basta clicar na tecla Escape ou ir até ao final, onde vai aparecer esta, onde diz fim da apresentação, e clicamos novamente para baixo. E acaba a apresentação. Pronto. Basicamente, neste primeiro vídeo foi mostrar como é que se insere o texto, como se cria novos e eliminar novos diapositivos e mostrar o modo de apresentação. Espero que tenha sido útil para vocês e vemo-nos nos próximos vídeos.